antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o sumo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Amém? Seria fácil, irmãos, pregar essa palavra até mesmo para um outro pastor, em uma outra igreja, em uma outra circunstância. Mas foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração nesse dia. E eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos, que os nossos ânimos agora se acalmem um pouco, para nós ouvirmos a mensagem, a palavra de Deus. Nós temos aqui um texto escrito pelo apóstolo Pedro, um homem que andou com Jesus, um homem que viu o Senhor, um homem que presenciou os milagres, que presenciou as curas, que presenciou as expulsões de demônios, que presenciou Jesus ressuscitando os mortos. Este homem que aprendeu muito e que foi chamado por Deus. Todos aqui sabem da vida de Pedro, todos sabem das falhas de Pedro, todos sabem da conduta de Pedro. E nós vemos Pedro ser chamado de uma forma mais profunda por Deus em João capítulo 21. E Jesus ali, depois da ressurreição, ele chama Pedro em particular. Depois de Pedro haver negado que o conhecia por 3 vezes, a partir do versículo 15 ao 17, Jesus chama Pedro em particular e diz: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? E Pedro disse: Senhor, tu sabes, eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Novamente Jesus se vira para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro novamente diz: Senhor, eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E da terceira vez Jesus novamente pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? A Bíblia diz que Pedro se entristece. E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, tu és Deus, tu és onisciente, tu sabes das minhas fraquezas, das minhas limitações, mas tu sabes, Senhor, que eu te amo. E o Senhor disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, e o que eu aprendo é que não seria uma tarefa fácil para Pedro. É preciso que o pastor, é preciso que aquele que está à frente de um ministério, ele tenha um amor por Cristo incondicional. Ele ame Jesus mais do que os outros. Porque se for um amor de ovelha apenas, se for um amor comum, não será suficiente para suportar a caminhada. Não será suficiente para enfrentar as decepções, as lutas, as dificuldades que sobrevêm sobre as nossas vidas. Somos humanos, somos seres feitos de barro. Todos aqueles que estamos são feitos da mesma matéria, da mesma substância. Então não poderia Jesus chamar alguém que tivesse um amor comum, um amor igual aos outros. Porque não estamos aqui, irmãos, servindo a Deus sozinhos. Eu estou aqui cuidando da vida de cada um de vocês. E por isso Jesus olhou para Pedro e disse várias vezes: Pedro, se você me ama realmente, apacenta as minhas ovelhas. Porque você vai passar, Pedro, por muitas dificuldades. Você vai ser traído, você vai ser muitas vezes caluniado, você vai ser perseguido. E você precisa ter um amor incondicional por mim. Você precisa me amar mais do que os outros me amam. Você precisa ter um sentimento por mim bem maior do que de uma pessoa comum. Porque você vai apacentar os meus cordeiros, você vai apacentar as minhas ovelhas, e você vai precisar me amar mais do que os outros. Irmãos, não é simples assim como nós pensamos. É preciso ter um chamado. É preciso ter a convicção de que nós fomos realmente chamados por Deus para fazer. E é preciso ter um amor por Jesus acima dos outros. Porque se eu não amar a Jesus, há muito tempo que eu já teria abandonado vocês. Se eu não tivesse um amor intenso por Jesus, há muito tempo que eu já viria desistido do meu ministério. Eu estava esses dias lembrando em casa que já preguei desde meu início de fé. Só que um dia um homem, um varão, me chamou e disse: olha, Deus não te chamou apenas como um profeta, não apenas como um pregador. Deus te chamou para apacentar ovelhas. E eu tenho que ser sincero com vocês, eu não desejava.
assim como muitos servos de Deus que foram chamados. Eles não desejaram, mas é necessário que o meu coração ame Jesus acima das minhas escolhas. É necessário que eu não viva mais, mas que Cristo viva em mim. É necessário que a vida agora não seja mais preciosa para mim mesmo, porque 24 horas por dia eu vou pensar nisso. 24 horas por dia eu e minha casa estaremos envolvidos com todos. Nossos problemas são nossos problemas, mas os problemas de vocês também são nossos problemas. E Jesus, ele deixou bem claro para Pedro: Pedro, para apacentar as minhas ovelhas, você vai precisar me amar acima do amor das outras pessoas. Se você me amar apenas com amor de amigo, você vai me negar. Se você me amar apenas com amor de um filho, você vai me negar. Mas se você me amar com amor incondicional, você vai levar o seu ministério até o fim. E nós temos aqui um homem agora aprendendo com Jesus a humildade. Irmãos, Pedro era apóstolo Pedro. Ele era uma das colunas da igreja. Ele era um dos homens de maior experiência e vivência com Cristo. Mas agora ele diz: eu falo aos presbíteros que há entre vós, eu também presbítero como vocês. Pedro agora se iguala com todos, porque a palavra presbítero pode ser ancião, pastor, superintendente, é a mesma coisa. Pedro agora ele não diz eu apóstolo entre os presbíteros, ele disse não, eu também pastor como vocês, porque antes de ser apóstolo, Pedro recebeu um chamado para ser pastor. E é isso que nós precisamos entender. E ele diz: olha, vocês precisam urgentemente ser testemunha do sofrimento de Cristo, porque eu, Pedro, fui. Eu vi como Jesus sofreu por nós, e vocês sofrerão muito pelas suas ovelhas. E essa humildade Pedro aprendeu com Cristo em João 13. João 13 começa no versículo 1 dizendo que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E no meio daqueles que Jesus amou estava Judas. Mas a Bíblia diz que Jesus amou-os até o fim. E Jesus começa a lavar os pés daqueles homens. E Pedro olha: Senhor, de modo nenhum o Senhor vai me lavar. E Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. E Pedro disse: Senhor, lava agora, Senhor, a cabeça, os braços, o corpo. Ele disse: não, aquele que já foi limpo pela palavra não necessita lavar apenas os pés. Pedro viu na sua própria vida, ele mesmo não entendendo o limpar, o lavar, que Jesus muitas vezes precisa fazer com suas ovelhas. Pedro quis recusar a água, Pedro quis recusar a palavra. Ele não quis que Jesus o limpasse. E ele estava pensando ali nos outros pastores e nele mesmo agora, que teria que muitas vezes limpar as suas ovelhas, como muitas resistiriam à limpeza do seu pastor, como muitos julgariam errado o seu pastor, como muitos condenariam o seu pastor, porque não querem ser lavados, porque não querem ser limpos. Irmãos, quando nós convertemos, nós já fomos limpos pela palavra de Deus. Mas Jesus nos ensina que é necessário lavar os pés. Se não fosse assim, irmão, não teria sentido congregar. Se não fosse assim, não teria sentido pertencer a uma igreja. Era aceitar Cristo e ficar em casa, mas não é assim. Nós já estamos limpos pela palavra que Jesus nos falou. Nós já estamos limpos pela salvação. Nós já estamos limpos porque nós aceitamos o sangue de Jesus em nossas vidas. Nós já estamos limpos porque nós nos arrependemos e nos entregamos a Cristo. Mas nós nos sujamos todos os dias. Nós sujamos os nossos pés na caminhada. Nós erramos. Nós acumulamos poeira deste mundo. Nós acumulamos muitas coisas que não podem fazer parte da vida de um cristão. E Jesus estava ali limpando as poeiras de Jerusalém, poeiras
da religiosidade, do orgulho. E que muitas vezes, como pastor, nós tentamos fazer isso. E quando muitos dizem como Pedro, eu não, o Senhor não vai me lavar. É necessário que se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Você não tem parte neste ministério. É necessário que você entenda que nós nos sujamos. E quantas pessoas se revoltam contra o seu líder, contra o seu pastor, porque dizem que ele é muito duro, que ele é muito radical, porque ele quer lavar os pés, porque ele quer fazer um serviço. Pedro ali foi testemunha de como Jesus sofreu, de querer lavar os pés dos seus discípulos e ele não aceitar. E como foi tudo para Jesus, que é onisciente, porque ele disse: vós estáis limpos, mas nem todos, porque ele sabia quem era que o iria trair. Como era difícil, a tradição diz que Judas foi o primeiro a ser lavado. Como é difícil para o pastor muitas vezes tentar lavar alguém que não tem mais jeito, alguém que ele já viu que vai se perder, tentar resolver o problema de alguém que muitas vezes já foi entregue à sua própria vontade. Como foi humilhante para Jesus lavar os pés de uma pessoa que pouco tempo depois o trairia, o venderia por 30 moedas. Como foi difícil lavar os pés de um apóstolo que depois diria que não conhecia quem ele era. E Pedro diz: olha, eu fui testemunha dos sofrimentos de Jesus. E a gente pensa às vezes no sofrimento de Jesus apenas na crucificação. Mas Jesus é o sumo pastor. E como ele sofreu. E como agora ele estava ensinando para Pedro: Pedro, você precisa me amar muito. Porque você um dia vai lavar pés de pessoas que depois vai dizer que não te conhece. De pessoas que vão te trair, Pedro. Você me ama mais do que os outros. E é necessário, irmãos, que tenhamos um amor por Jesus de uma forma incondicional. Precisamos amá-lo de todo o nosso coração, para que as tristezas, as decepções, as traições não ofusquem aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É preciso amar Jesus mais do que os outros para ser pastor. E era isso que Jesus estava ensinando para Pedro, e é isso que agora Pedro está ensinando para aqueles homens. E Pedro diz: olha, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E Pedro estava dizendo: esse rebanho não é seu, esse rebanho é de Deus. E a consciência que eu preciso ter é que vocês não pertencem a mim, vocês pertencem a Deus. Cuidado maior ainda eu preciso ter, porque não é o meu rebanho, é o rebanho de Deus que está na minha mão, e que eu preciso cuidar, e que eu preciso pastorear, que eu preciso alimentar, liderar, encorajar, disciplinar e guardar. Muitas vezes, irmãos, nós somos mal interpretados. Não que eu tenha no meu coração que vocês pertencem a mim, mas eu tenho um chamado, eu tenho uma incumbência de guardar vocês, de disciplinar, de liderar, de ajudar vocês. E às vezes a gente escuta cada coisa. Esses dias eu falando da minha esposa, fiz uma viagem com algumas pessoas, eu fiquei sabendo que em algum lugar alguém falava mal de mim. E eu disse para ela, ela ficou assim triste. Eu disse assim: a pessoa estava dizendo que não precisa de tudo isso, que eu sou muito radical. Uma pessoa de outra igreja. Aí ela botou a mão no coração e falou assim: ah, graças a Deus, estou aliviada. Porque, irmãos, importa agradar a Deus e não aos homens. Eu tenho uma preocupação, nós temos uma preocupação. E Pedro aqui no versículo 14 do capítulo 4, ele diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Às vezes o nosso zelo nos faz sofrer.
interpretações erradas, acusações. Mas uma coisa eu preciso entender: o rebanho é de Deus, e por isso eu preciso redobrar os meus cuidados, porque o rebanho pertence a Deus. Foi Jesus que morreu na cruz por você, foi Jesus que sofreu por você, foi Jesus que verteu sangue por você, foi Jesus que te deu a vida eterna. E eu preciso velar pela sua vida. A Bíblia diz: não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. E eu preciso pedir a Deus muito amor, para que não seja apenas por obediência, mas que seja por amor a Deus. Para que eu não entre aqui constrangido a fazer o que eu estou fazendo, mas que eu tenha bastante vontade. Pedro diz: não por sorte da ganância, não por dinheiro, não por fama, não por status, por nada disso. Irmãos, quem vem para o ministério pensando nessas coisas é mercenário, não pastor. Quem vem para o ministério pensando em status, em fama, em dinheiro, ele não é pastor, ele é mercenário. Mas Pedro diz: mas aqueles que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. E talvez seja essa a minha preocupação juntamente com a minha esposa. Nós não estamos aqui apenas para ensinar vocês com palavras, nós estamos aqui para ensinar vocês com nossas vidas. Nós queremos nos tornar, e é nossa obrigação, tornar para vocês um modelo de como servir a Deus, de como ser fervorosos, de como ser ardorosos, de como ter sede, de como ter fome, de como amar a Deus acima de tudo. A nossa vida precisa ser uma inspiração para vocês. Eu tenho pedido a Deus, porque eu sei quanto nós somos ainda falhos. Mas esses dias, conversando com um companheiro, passando por sofrimento, dificuldade no ministério, ele disse que ele chegou ao ponto de cometer uma loucura. Ele disse na frente da igreja: pelo menos olhem para mim, pelo menos me imitem. Eu não chego atrasado, vocês não me veem perder culto, vocês não me veem desonrando a minha família, vocês não me veem devendo na rua, vocês não me veem escandalizando o nome de Cristo. Pelo menos, se não conhecem a Cristo, imitem a minha fé. É um brado desespero daqueles que precisam se tornar o modelo do rebanho, daqueles que precisam ser o exemplo do rebanho. E eu não quero e não posso fazer as coisas tudo certinhas, porque simplesmente eu sou pastor ou vou estar sendo observado. Mas eu tenho que fazer tudo isso por amor a Cristo, não por constrangimento, mas de boa vontade. Que a nossa vida seja uma inspiração para vocês. Se ainda não está sendo, nós precisamos lutar para que a nossa vida seja uma inspiração para vocês, para que vocês amem a Deus. Se ainda não estamos conseguindo transmitir isso para vocês, Jesus, depois de ter lavado os pés dos discípulos, Ele olhou para os seus discípulos e disse: vocês estão compreendendo o que eu vos fiz? Jesus estava preocupado em saber se a igreja que Ele pastoreava, uma igreja de 12 membros, estava entendendo o que Ele estava fazendo. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Esse é o mistério, o ministério chamado pastoral. Fazer com que suas ovelhas entendam. Porque se eles não entendessem, seria em vão o que Jesus estava fazendo. Eu pergunto: Efraim, vocês estão compreendendo o que nós estamos fazendo? Porque se não há compreensão, não há salvação. Se não há compreensão, não há amor por Cristo. Vocês estão entendendo o que nós estamos fazendo? E aí mais adiante ele diz: ora, se vocês compreendeis essas coisas, vocês serão bem-aventurados se praticardes. O Evangelho não é apenas teoria, o Evangelho é prática. E não quero desanimar vocês, irmãos. Eu sou agradecido por todas as homenagens, mas com o coração que Deus tem nos dado hoje, eu trocaria todas as homenagens, todos os presentes,
para que todos que estão aqui compreendam o que está sendo feito. Eu trocaria qualquer coisa para que todos que estão aqui encontrassem a verdade, amassem a verdade de todo o seu coração e praticassem e andassem na verdade. Trocaria tudo para ver as almas aqui conhecendo Jesus, para ver que as vidas aqui realmente sabem quem é o seu Senhor, o seu Salvador, para ver uma igreja ardente, fervorosa, uma igreja que não nega o nome de Jesus, uma igreja que não dá mau testemunho, uma igreja que tem Jesus como alvo da sua vida, uma igreja sem desculpas, sem reservas. Nós trocaríamos tudo. E Jesus, Ele quer saber, vocês estão compreendendo? Vocês compreenderam o que Jesus fez por vocês? Ele diz, olha, bem-aventurados se vocês praticarem o que vocês estão aprendendo. Nós estamos aprendendo e praticando. É tão triste, depois de tanto ensinamento, um pastor vê que suas ovelhas ainda não andam na verdade. João disse na sua segunda carta, filhinhos, a minha alegria é saber que meus filhos andam na verdade. Não tem alegria maior para um pastor do que alguém chegar para ele e dizer, aquela pessoa lá da sua igreja, ele dizer assim já com medo, né? Dizer, Deus transformou aquela vida, Deus mudou aquela vida. Irmãos, é um presente, é uma glória, é algo que dá satisfação, que dá alegria no nosso íntimo, no nosso coração. É como se Jesus estivesse naquela cruz sendo morto e ele olhasse do lado e visse um ladrão que dizia para ele, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, eu entendi que tu és o Cristo, o Salvador do mundo. É uma alegria indizível, incomparável, quando nós encontramos pessoas que entenderam e que abrem mão de outras coisas e que abrem mão dos seus próprios sonhos, dos seus próprios projetos para amar a Deus. E sabe qual o consolo de Pedro para aqueles homens? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória, uma coroa que não murcha, que não enferruja. E todo aquele que tem um chamado precisa saber disso. A recompensa não é aqui, a recompensa é na vida eterna. Não só para o pastor, para a igreja, a recompensa é na vida eterna. Eu sei que aqui Deus vai levantar pessoas com ministérios. Lembre-se, a recompensa é na vida eterna. Porque decepções, traições, sofrimentos fazem parte do ministério pastoral, da vida de um discípulo de Jesus. Mas ele jamais pode se esquecer da inacessível coroa da glória que Jesus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o servem. Coroa essa mais valiosa do que qualquer outra coisa. Coroa essa mais importante do que qualquer outro bem neste mundo. E é isso que Jesus está preparando para aqueles que o servem, para aqueles que o